estava refletindo e, através de alguns processos terapêuticos, de algumas pessoas que tratei, eu comecei a ver como Deus ele é cômico, né? Chega a ser engraçado. Porque as pessoas que foram traídas, a maioria delas, não todas, claro, não posso deixar isso universal, mas uma grande parte que foram traídas, que foram maltratadas pelo seu esposo ou vice-versa, por sua esposa. Essas pessoas guardam mágoa, rancor, ódio, né? E sempre falando, por que eu agi assim, por que eu agi dessa forma, por ter ficado com essa pessoa tanto tempo. E em determinado momento essa pessoa separa e vai viver a vida dela, né? E uma das histórias que me chamou a atenção foi de uma mulher. E ela falou, Alex, a minha mente sempre pensa nas coisas que eu fiz por ele e que ele me fez tão mal, e que eu não consigo. E agora eu estou meia depressiva, cabisbaixa, não consigo parar. Às vezes eu fico bem, mas passa 2 dias eu fico mal. O que é isso? E nesse processo terapêutico, a grande questão é que Deus, ele é cômico por quê? Porque o mesmo antídoto, né? A mesma coisa que ele usa para curar é o veneno. O veneno da cobra que cura a picada. Isso que é interessante. Por quê? A mesma coisa que está naquele que fez mal a ela, está nela também. Só que às vezes nós não queremos ver. E de que forma, Alex? Dessa forma aqui, ó. Esse homem ao qual fez muito mal a ela, veio a ficar doente. Isso não é só uma história. Tem várias histórias dessa forma, tanto no lado masculino como feminino. A questão é interessante porque Deus fala com essa mulher para cuidar desse homem, porque ele não tinha ninguém por ele. E no momento ela resistiu. Por que resistiu? Porque o sofrimento, é claro, vai trazer dor, vai doer, vai trazer lembranças muito ruins. E no momento ela resistiu, mas todo sofrimento que você resiste a enfrentar para curar, ele vai se fortalecer, assim como uma ferida. Vai virando uma gangrena e vai destruindo por dentro espiritualmente a pessoa, até que vire o câncer espiritual, a depressão, o pânico, e não deixa a pessoa sair daquele estado. Ok, ela tentou resistir, mas como uma pessoa obediente, passou a ouvir a voz de Deus e cuidou desse rapaz. Essa é a questão interessante, como Deus é cômico, porque a mesma coisa que foi feito com ela, ela na força da raiva e do ódio, foi lá cuidar dele. Só que de início, o que aconteceu? Houve um insight, ela percebeu que aquele homem só deu o que tinha naquele momento, mesmo tendo feito muito mal a ela. Começou aquilo a arrefecer, as dores internas, e Deus, como arquiteto da nossa alma, sabendo que se ela evitasse o sofrimento e não perdoasse, não compreendesse, não houvesse esse insight interno para compreender que ele só tinha aquilo para dar e era daquela forma e não era ela, Deus começou a restaurar a identidade, a personalidade, quem ela era, porque ela esqueceu que era uma pessoa com caráter, com uma personalidade firme, uma pessoa que foi sendo fragilizada pelo mal do outro. E assim acontece na nossa vida. Mas o arquiteto da nossa alma, em obediência, pede a ela, e ela ouviu a voz de Deus e passou a tratar. Começou a arrefecer aquele ódio, veneno da cobra, lembra? E aí o que acontece? Começou a florar aquilo que ela era. E ela compreendeu. Isso me chamou a atenção, porque as pessoas oram tanto para Deus tirar o sofrimento. Por isso eu coloquei aqui, ó, como Deus cura seu sofrimento. Deus, ele vai curar o nosso sofrimento de formas mais inusitadas, de formas mais, assim, para nós loucas, porque ele vai pedir algo que a gente não quer, para tratar o nosso interior.
como foi no caso dessa mulher e de outros homens também que eu conheço, e eu percebi isso. Isso é muito interessante na vida, e assim aconteceu na vida de um homem, na vida de José. Aqui, ó, em Gênesis 37, versículo 27 e 28. Vinde, vendamo-lo a estes ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é o nosso irmão, nossa carne, e seus irmãos obedeceram, não o mataram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José para o Egito. Então José foi vendido como objeto, rejeitado, maltratado, magoado. Imagina, José odiado por toda a sua família, claro que seu pai e sua mãe não, mas por todos os seus irmãos. Já imaginou isso? Você enfrentar essa pressão psicológica e como Deus está tratando o seu interno como dessa mulher, que um dia você pode cuidar dessas pessoas que de repente te fizeram mal. Eu sei que é difícil, Alex, não fala sobre isso, mas é como Deus faz, porque às vezes você está pedindo uma coisa, orando para Deus tirar o sofrimento e fazer justiça. Deus não vai fazer justiça com o nosso pensamento, mas vai fazer justiça e curar o teu interno, o meu interno, da forma que Ele sabe. Porque como diz a palavra, 1 Coríntios 2,11, nem o homem conhece as coisas do homem, senão o Espírito que nele está. Então, nós não nos conhecemos, mas Deus conhece o nosso interior e sabe como tratar. E Ele vai pedir coisas que parece que no momento vai provocar mais dor, mas quando está aquela ferida, não tem que tirar aquela casquinha e colocar uma pomada, algo que venha a sarar. É assim, é enfrentando, tirando, colocando as coisas que saíram do lugar internamente. Deus sabe fazer isso. E na vida de José não foi diferente. Ele passou pelo aquele processo complicado, difícil, de mágoa, de rancor. Talvez naquele momento que ele está lá, que está no calabouço, está na cova, e que depois foi vendido, claro, gerou mágoa, rancor, ódio, tudo aquilo que é ruim, porque ele é um ser humano também. Mas não se deixou perder por isso, porque ele confiava em Deus. E mesmo ainda que foi vendido, lá ele fazia prosperar tudo. E o diabo, Satanás, aquela cobra, sempre tentando armar uma cilada para ele. Mas ele nunca deixou de honrar a Deus. Mesmo quando ainda a mulher de Potifar vem até ele e tenta tirar ele do caminho de Deus, ele continua e não oferece seu corpo, que é corpo e templo do Espírito Santo, para aquilo. Ele compreende que Deus está no controle da vida dele. Só que em Gênesis 50, 17 e 20, olha o que acontece, porque no início gerou mágoa, rancor, ódio. O processo de Deus vai vir. Assim direis, versículo 17, assim direis a José: perdoa, rogo-te a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos de teu pai. José chorou quando eles falavam. Esse choro não é um choro de amargura, de ódio. É um choro por todo o processo que José passou. É um choro de tirar as mágoas, os rancores, porque ele viu o processo. Mesmo ainda sendo vendido, gerando mágoa, ódio, rancor, Deus colocou ele para tratar de quem? Daqueles que fizeram mal a ele. Lembra da mulher lá que eu falei no início? Que ela orava para Deus tirar o sofrimento dela? Como Deus tirou o sofrimento? Tratando daquele que fez mal a ela. Lembra do antídoto da cobra? Que é o veneno dela que cura? Olha só como é que é interessante a vida. O mesmo veneno que está na pessoa e em nós, na força do ódio, podemos fazer. Mas depois aquilo vai arrefecendo e vai brotando a misericórdia, os olhos de Deus em nosso coração. Versículo 18. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui, teus servos. Ele podia se vingar, não podia? Ele podia ter raiva, ódio, mas Deus estava tratando o sofrimento. Ele enfrentando o sofrimento para que o sofrimento não viesse se fortalecer. Porque assim, toda vez que eu evito o sofrimento, enfrentar ele na minha vida, é como uma academia, ele vai se fortalecer e vai ficar maior do que eu, e eu vou me apequenar até chegar a uma depressão, a uma síndrome de pânico e ficar cabisbaixo. Deus não quer que nós venhamos a ficar assim. Versículo 20, versículo 19.
José lhe disse: não temais, porventura estou eu em lugar de Deus? Versículo 20 agora. Vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus intentou para o bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Está vendo como é que Deus usa a nossa vida, como usou a vida de José? Eu sei que muitas pessoas podem nos fazer mal, mas no processo dessa caminhada, o que eu estou deixando construir dentro de mim? José, por um momento, magoado, triste, normal, ser humano tem emoções, sentimentos, mas Deus tratou dele para cuidar daquele que fez mal a ele. Olha como é que as coisas de Deus são bem engraçadas, porque como vamos pensar nisso e vamos analisar que aquele que nos fez mal, nós vamos ter que tratar dele, cuidar dele. Então, de início, na força do ódio, naquilo que está em você, naquilo que está em mim, mas esse ódio, essa mágoa vai arrefecendo e os olhos de Deus vêm sobre o nosso coração, tirando a venda dos nossos olhos para ver que aquela pessoa só deu o que tinha, aquela pessoa aprendeu daquela forma, aquela pessoa também foi magoada e de repente passou mágoa para outros e fez dessa forma. E a grande questão é como você está vivendo a sua vida no processo do outro. Então, se o outro fez o mal, não sendo você, a sua identidade sendo restaurada, Deus te colocará no caminho. Às vezes você não está sabendo o que pede, por isso que Deus fala, vá lá e cuide. E às vezes é uma resistência tão grande para não cuidar, e o que acontece? Evita esse sofrimento. Quando evita o sofrimento, como haverá a cura e a restauração interna daquilo que só Deus pode fazer? E haver esse insight que eu estou falando, que é uma ressignificação interna, para compreender que não pode mais viver assim. Porque vivendo assim, como que Deus irá tratar o interno daquilo que nós não podemos fazer? Só Ele que pode fazer. E assim como foi na vida de José, com seus irmãos, que o jogaram fora por inveja, por rancor, ódio, o que acontece? José não se deixou levar pela mágoa interna, mas ele compreendeu que não foram os irmãos que o levaram para lá, mas foi Deus. E foi Deus que colocou você nessa situação para você compreender que você é muito mais forte do que pensa, porque Jesus é contigo, você é corpo e templo do Espírito Santo, você é filho de Deus e Ele te deu os processos. Nesses processos, a luz vai resplandecer para iluminar aqueles que estão em sua casa, ao redor, seus vizinhos e em todo lugar. Mas qual o processo que eu estou escolhendo? O processo de não ouvir a voz de Deus ou de ouvir a voz de Deus, compreender e saber que Deus está no controle da sua vida para esse processo e toda mágoa sair. Então, Deus cura o seu sofrimento com o mesmo veneno que estava no outro, porque também está em nós. Temos mágoa, rancor, ódio, todas essas coisas. Mas quando você trata, arrefece, diminui e você vai se transformando numa nova pessoa para compreender que a vida, naquilo que está no outro, está em nós também, de uma forma diferente. Em nome de Jesus, se gostou dessa palavra, comenta, compartilha e juntos iremos apregoar o Evangelho.